Shalom. Deixe-me fazer uma pergunta. O que é para si o princípio? ויצמח וקנה ויקרב משיחה חייכון ויום אחד וחיי דחור בית ישראל והגלה ובזמן קריב עמו אמן. O meu nome é Bruno Ferreira, eu sou administrador do canal Zona 13. É um privilégio estar aqui a falar novamente para você. Hoje vamos abordar, muito aprofundadamente, a palavra princípio, dentro das Escrituras, da sua Bíblia ou da Torá. A palavra princípio é muito mais do que uma palavra. Ela é uma designação para o início de toda a criação. A palavra princípio é igualada à vida. Ela é igualada à verdade, justiça, sabedoria, entendimento e conhecimento. Ela é igualada à vibração, à frequência. A palavra princípio é muito mais do que uma simples designação daquilo que é ou que começou a ser. A palavra princípio, ela tem no micro e no macro um significado tão profundo de quantidade e qualidade. A palavra princípio, ela é a representatividade daquilo que nós vemos e do que nós não vemos. A palavra princípio é a Ravá, dada por aquele que fez os céus e a terra. A palavra princípio é a manifestação do nosso Elohim, do nosso que cria amor. A palavra princípio é o amor incondicional de Yah para conosco. E para concluir, a palavra princípio é o Mashiach, a porta da vida. O Mashiach é o princípio. O Mashiach sempre esteve com Yah, porque ele pertence a Yah. E Yah nos deu o Mashiach para que tudo fosse feito por ele, para ele. O Mashiach não só é o caminho, a luz, a vida, mas o Mashiach é todas as figuras geométricas existentes. E agora você vai entender o porquê de grandes organizações utilizarem as figuras geométricas no ocultismo, no misticismo e em muitas outras áreas. Mesmo as antigas civilizações utilizavam essas figuras geométricas. Mas porquê que eles utilizavam? Eles sabiam que isso pertencia à existência. O que eles não sabiam era quem era a existência. A existência sempre foi o Mashiach. Essas organizações ocultistas, satanistas, luciferianas, há muito tempo que vêm utilizando os padrões geométricos para demonstrar as suas obras e a sua força de entendimento e conhecimento, para compartilharem entre si as suas sabedorias. Pergunta: será que eles, utilizando essas figuras geométricas, não estão blasfemando diretamente o nosso Salvador, a manifestação viva do nosso Elohim?
Se você não está a entender, eu vou ser muito mais claro e muito mais específico e direto. Utilizando as figuras geométricas que eles utilizam como pentagrama, hexagrama, como a sequência de Fibonacci, como a sequência da flor de ouro, entre muitas outras formas de padrões, eles estão basicamente a dizer que a luz, a vida, a porta da vida, o caminho, é Ha-Satan e não o Mashiach. As organizações ocultistas utilizam formas geométricas, sim, para blasfemar a criação, para blasfemar diretamente o coração do nosso Elohim, para blasfemar o nome do Mashiach. Todas as figuras geométricas utilizadas em satanismo e nessas seitas servem para blasfemar, sim. E você vai entender porquê. Porque existe uma doutrinação muito profunda para que no futuro venha o tal de Anticristo e diga: eu sou aquele que salva. Eu sou o Mashiach. Porque eu sou a existência. Mostrando que tudo o que há na existência, Ele mesmo esteve presente, porque Ele é formado dessa forma geométrica. Através dos vídeos, através das imagens, através dos GIFs, vocês vão entender diretamente aquilo que eu quero dizer. Tudo começou. E tudo começou através do Mashiach. Porque o Mashiach é o princípio. E no princípio, Ha-Satan começou com as suas mentiras. E terminará com as suas mentiras. Dizendo que Ele é a existência. Que através dele foi feito tudo. E assim muitos serão enganados. Este vídeo é mais uma peça no puzzle. Portanto, fique desse lado. E não se distraia. Porque o que vai ver aqui vai mudar a sua maneira de pensar. Lembrando, não estou a fazer apologia a qualquer denominação religiosa ou a qualquer parte referente a satanismo, ocultismo, misticismo. Só estou a chamar a sua atenção para que você entenda o porquê de eles utilizarem as figuras geométricas, que não lhes pertence, mas pertence sim ao Mashiach. Porque o Mashiach foi a base para tudo e nós vamos ver isso dentro das Escrituras. Um shalom muito grande. Fique desse lado. Gênesis 1. No princípio, Yah criou os céus e a terra. Assim como de nós vêm filhos, assim veio de Yah a sua própria manifestação, Yahusha. Não que fosse criado, mas que fosse dado. João 1, 1-5. Pois ele já estava com Yah. João 17, 5. E agora, ó Abba, estima-me por ti mesmo, com a estima que eu tinha contigo antes que o mundo fosse criado. Gênesis 1. No princípio, João 17:5, antes que o mundo fosse criado. Romanos 11:36. Portanto, dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória perpetuamente. Assim seja. Romanos 11:36. Por ele e para ele são todas as coisas.
No princípio, Yahusha já existia na essência de Yah. Nosso Criador deu a sua manifestação visível, Yahusha, para que houvesse por ele o início da criação. E tudo o que veio a haver é para ele. Reparem, a vontade invisível de Yah tornou-se visível, que é a sua própria manifestação, Yahusha, que posteriormente no futuro se esvaziou de si mesmo, de tudo o que era, para ensinar o homem pecador a ser um ser humano, como bem o nome diz, ser um humano, ser um irmão. No princípio, ser o Mashiach, Yahushua. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Yah, eu sou, e o Verbo era eu sou. A palavra verbo significa ação, realização, algo que age ou está em movimento. Em outras palavras, Yahushua era a ação divina do nosso Criador. Movimento, realização, ação. E isto nós vamos ver ao longo do vídeo. Yahushua é representado como 01 ou 19 ou primeiro. Yahushua é o número 0, que significa o princípio e também significa fim. Por isso é que criaram a inteligência artificial com base nos números 01, 01, 01, 01, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Isto significa a infinidade, ou seja, o infinito. Sabendo que o Mashiach é o 0 e o 1, o princípio e o início, nós podemos observar. Princípio, Yahushua foi dado para que houvesse a existência. Por Yahushua sempre ter existido junto a Yah, nós só conseguimos ver o que já existia ou já existe dele e não o seu começo. Ou seja, ele nunca teve um começo, ele sempre foi o Messias, ele é a manifestação de Yah. João 8:12. Eu sou a luz do mundo. O que você vê quando olha para a luz? Imaginemos o sol. Você quando olha para o sol, você não vê nada, mas sabe que existe uma essência nesse luminar. Assim vamos ver o nosso rei hoje. Não o podemos ver de frente, mas sabemos que ele tem uma essência. Êxodo 33:17. João 8:12. A luz. Caminho. João 14:6. Nós vemos o espectro de luz, o máximo. Imaginem a representação numérica deste padrão repetitivo. Observe, sequência de Fibonacci 01. Está a ver? 01 representa o Mashiach, o princípio e o início. 1 mais 1 é igual a 2. Observe atentamente. Nota. Números que representam Yahushua 0, 1 e 10.
Os nossos inimigos da elite mundial, como não podem dedicar o número 0, 1 e 10 para Hasatan, eles dedicam o número 9 e 11, que significa o antes e o depois do Messias. Por isso que o 11 de setembro foi um grande sacrifício da humanidade para Hasatan. Recapitulando, 0, 1, 1, 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 2, 5, 5 mais 3, 8, 8 mais 5, 13, 13 mais 8, 21, e assim sucessivamente. Recapitulando, como tudo veio pelo Messias, observe, porque toda a representação aqui demonstra a essência do Mashiach. 0, princípio, 1, início, 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 2, 5, 8 mais 5, 13, 13 mais 8, 21, e assim sucessivamente. Reparem, o princípio é o 0, é a doação de A para que houvesse a existência, e a existência teve o início, que é o número 1. Este é o movimento, é o primeiro ato, a primeira força. Este é o primeiro ritmo. Esta é a primeira palavra. Tudo parte desta sequência. Du gamla, du fria, du fjällhöga nord. Du tysta, du glädjerika sköna. Jag hälsar dig vänaste land och på jord. Din sol, din himmel, dina ängder gröna. Floco de neve. Reparem o padrão. Reparem a figura geométrica. Tudo se liga. Esta é a flor da vida. No centro nós temos o 0,
que representa o princípio, a força inicial. Zero, o princípio. A força inicial, o início de toda a existência. Através destas figuras geométricas, tudo aparece. Se você ficar atento, em toda a natureza existe estas figuras geométricas que saem dentro da sequência de Fibonacci ou da sequência de Ahua. Todas estas figuras geométricas saem de dentro da flor da vida. Preste atenção, porque ao longo do vídeo vai haver representações que mostram uma realidade diferente. Três, 6 e 9. Números extremamente importantes na existência. Através deles aparecem todas as figuras geométricas. Agora, graças a IA, você vai poder entender o que é que Tesla queria dizer com uma frase que ele deixou para nós. De facto, uma das suas frases mais famosas. Diz assim: se você soubesse a grandeza do número 3, 6 e 9, teria a chave para o universo. Correção da palavra universo. Ou seja, devia ser substituído o verso por verbo. Univerbo. Um verbo. E quem é o verbo? Exatamente, aí há a representação do Megatron. Megatron significa uma superpartícula. Megatron. Será que não querem modificar a estrutura base da partícula da existência com o famoso acelerador de partículas, o famoso CERN, acelerador ou destruidor, pois até onde sabemos eles chocam duas partículas em sentidos opostos para haver uma destruição. Assim fica a pergunta: será que querem alterar a base da partícula? A base de toda a existência. O círculo é o princípio. O número 1 é o início. Visualize a sequência. 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 2, 5, 5 mais 3, 8, 8 mais 5, 13. Ou seja, 5 mais 8 dá 13, que é igual a 1 mais 3, que dá 4. Assim você começa a entender. 13 mais 8 dá 21. Que é 2 mais 1, 3, ou 8 mais 4, 12, que é igual a 1 mais 2, que é igual a 3. 21 mais 13 dá 34, que é 3 mais 4 é igual a 7, ou 4 mais 3 é igual a 7. 1 mais 1, 2, 2 mais 3. Exatamente. Continuo. E você vai entender que até na existência das plantas existe esta sequência. 1 mais 1 dá 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 2, 5. Continue você, e você vai apanhar o ritmo, e você vai poder entender a profundidade desta sequência estar em toda a natureza, que você vai ver e verificar com os seus próprios sentidos que esta sequência não é só uma sequência, mas ela é a representatividade. Representa o Mashiach. Toda a natureza grita em voz alta que houve um princípio, um início, e as pessoas não o sabem ou não querem saber.
Pause o vídeo e visualize atentamente até entender. Veja a sequência de A representada em uma planta e suas folhas. Voltando ao início, Yahushua é representado como 0 e 1. Volto a dizer várias vezes para você poder entender e decorar que o Mashiach é representado pelo número 0 e 1. Também tem outros números como o 9. O 0 e 1 significa primeiro e último. Aleph Taf, que significa o primeiro e o último. Veja a energia magnética, veja a forma geométrica da mesma. Esta figura geométrica é representada pelo número 3, 6 e 9. Veja a sua disposição, a sua forma, o magnetismo, a força energética. Esta é a seletividade natural, onde tudo é organizado pela numerologia, a ciência dos números. Sempre existe a disposição para a organização segundo o padrão base, que é 0 e 1. Que essas figuras geométricas eram muito importantes e com elas conseguiam, de certa forma, ter algum poder. Mas eles não sabiam que isso representava o Mashiach. Quem sabia que representava o Mashiach eram os seres, anjos caídos. E passaram esse conhecimento aos homens para que os homens, não sabendo que era o Mashiach, pudessem idolatrar essas figuras geométricas. 3, 6 e 9. Eles sabem a origem e a blasfemam com a sua idolatria. O número 3, 6 e 9 tem uma designação, um significado, uma presença, que nós chamamos de vórtex. E o vórtex nos mostra esta figura geométrica que eles utilizam em seu paganismo desenfreado. Lembrando que o nosso Salvador é o princípio e o início. O círculo representa o princípio, Yahushua, que é a doação do nosso Elohim. Lembrando que o princípio não tem início, simplesmente há. Disse em Gênesis 1, 3: haja luz e houve luz. Haja o princípio. Dizendo haja luz é como se houvesse dito haja o princípio. E assim foi. Assim é o Mashiach, o início. Êxodo 33, 20. Não poderás ver a minha face porque o ser humano não pode ver a minha face e permanecer vivo. Ninguém pode ver a face de Yahushua. Mas porquê? Porque tem a ver com o máximo espectro de luz, ou seja, a sua luz é suprema em todos os sentidos, visíveis e invisíveis. Sendo assim, só podemos ver pela natureza a verdadeira essência do nosso Mashiach. Todas as explicações matemáticas e geométricas convergem para um ponto único. Yahushua é representado pela existência de um
todo. Assim como a natureza representa Yahushua, assim Yahushua representa no visível o nosso único Cria-Amor. Mesmo não dando para ver o semblante do nosso Mashiach, podemos pré-configurar o seu rosto, luz, no mundo espiritual, seu reino. Se desse para ver o seu semblante, seria mais ou menos assim. Exatamente. Não viu nada a não ser luz. Luz é a sua forma principal, como descrito em João 1:5. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. E também está escrito em João 8:12, falando novamente ao povo, Yahushua disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Por não conseguires ver a luz do seu rosto, não significa que não possas ver cada figura geométrica retirada da base existencial, que é o Mashiach. Colonicenses 1:13-17, o qual é imagem do Cria-Amor invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam denominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Como pode ver, só não vê quem não quer. A elite mundial usa toda a simbologia, geometria e matemática sagrada que é pertencente ao nosso Salvador, para assim afastar as pessoas da realidade dos factos. Assim, quem fala desta realidade vai ser rotulado de cabalista, escola de mistérios, nova era, ocultista, pagão e por aí vai. Por isso, está na hora de você mesmo olhar para a natureza e dar valor ao Mashiach agora com outros olhos. Continuando a falar do Vortex, esta base sequencial numérica demonstra a infinita razão de tudo ser lógico e com sentido. Preste bem atenção. Primeiro nós devemos entender que nós não criamos a matemática, nós apenas a descobrimos. A matemática é a linguagem universal. 1 mais 2 sempre será 3. Tudo na existência obedece a essa lei. Existem padrões que ocorrem naturalmente na existência. Todos os padrões universais que descobrimos na nossa vida, onde quer que esteja, não importa onde, todos eles obedecem a uma rica geometria, que é a própria geometria sagrada e a proporção áurea. É incrível o ponto de análise que nós conseguimos verificar dentro desta existência. Nós temos o poder dual da existência binária. O poder da existência binária é, como nós podemos dizer, o padrão que começa de 1 e começa dobrando para o 2. Como assim? Presta atenção. Células de embrião sempre se desenvolvem segundo esse padrão sagrado. 1, 2, 4, 8, 16, 32. E assim por diante. Eu gosto de chamar esses padrões por assinatura do nosso Cria-Amor. A matemática também gosta de demonstrar que é a assinatura do nosso Cria-Amor na existência. Esse modelo está em todo o universo e também está representado no sistema decimal, por mais incrível que pareça. Na vórtice matemática, na ciência da anatomia da Torus, há um padrão que se repete por si mesmo. 1, 2, 4, 8, 7 e novamente voltamos ao 5 e assim sucessivamente. Você pode verificar aqui, não existe a mansão de 3, 6 e 9. Não estão neste padrão. Deixe-me explicar melhor. Vamos começar com o número 1, que o dobro
do 1 é 2, que o dobro do 2 é 4, que o dobro de 4 é 8, que o dobro de 8 é 16. Se nós somarmos 1 mais 6 é 7. O que nós podemos verificar aqui é que existe uma ordem, assim como se dobrarmos o número 16, ele fica 32, ou seja, 3 mais 2 é igual a 5. Mas o mais interessante é que você também pode fazer com o número 7. Imagina, se dobrar o 7 vai dar 14, ou seja, 1 mais 4 é igual a 5. O dobro de 32 é 64, 6 mais 4 dá 10. Podemos concluir que 1 mais 0 é igual a 1. E se continuarmos assim sucessivamente, vamos dar sempre o mesmo padrão. 1, 2, 4, 8, 7 e 5. Como você pode ver, não existe a menção de o número 3, o número 6 e o número 9. É como se eles estivessem para além desse padrão. É como se o número 6, 9 e 3 fossem números excepcionais. Mas se você vir e começar a duplicar o número 3, 6 e 9, você vai ver algo curioso. Comecemos com o número 3. Ora, o dobro de 3 é 6. O dobro de 6 é 12. Ou seja, 1 mais 2 é 3. Nesse padrão, não há menção do 9. É como se o 9 estivesse além. Digamos que o 9 sempre está numa dimensão acima. Mas quando você começa a dobrar o 9, você vai verificar algo que também é estranho. Você vai verificar que, dobrando o 9, o resultado sempre vai dar 9, por mais incrível que pareça. Ou seja, dentro dos números, na matemática baseada em vórtice, nós podemos visualizar. Não são símbolos que representam algo, mas são os números que dão definição para as próprias figuras geométricas. Ou seja, antes de haver as figuras geométricas existe a numerologia, existem os números, existe a matemática. E a matemática é que vai dar a representação, assim, às figuras. É como se os números fossem um alfabeto da existência, por qual tudo se rege. Ou seja, você olhando para uma imagem, automaticamente lá tem uma geometria que é regida pelos números. E o interessante é que o número 9, ele consegue estar sempre acima de todos os outros números. Digamos que se nós pegarmos em um círculo e na parte superior do círculo nós aplicarmos o número 9 e, fazendo em sentido horário, nós aplicarmos o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e chegando assim ao 9, nós podemos observar também o seguinte. Verifique com um papel e uma caneta, se assim puder, o sucedido. Coloque a caneta no número 1. Desloque a sua caneta para o número 2 e depois para o número 4. Em linha reta para o número 8. De seguida, você vai verificar que está a fazer um espelho do lado oposto. Então, o próximo número deve ser 16, ou seja, 1 mais 6 dá 7. Então desloca agora do número 8 para o número 7 em linha reta. Em seguida, o número 16, se duplicarmos, fica 32, ou seja, 3 mais 2 dá 5. Então, do número 7 até o número 5, você faça um traço em linha reta. Então, o dobro do 32 dá 64. 6 mais 4 dá 10. 1 mais 0 que dá 1. Então, faça uma linha reta do número 5 ao número 1. E aqui você pode verificar que tem uma dualidade, ou seja, duas imagens exatamente iguais. Podemos chamar também um símbolo do infinito. Você pode visualizar aqui que se criou um padrão segundo a base numérica de 1, 2, 4, 8, 7 e 5. Incrivelmente, essa sequência permanece intacta. Encontramos muitas evidências que a natureza utiliza uma simetria tripla e sextupla. Essas formas estão na natureza e os antigos usavam essas formas nas suas arquiteturas, nas suas grandes arquiteturas do passado.
E falando já agora na antiguidade, o número 64 é o círculo completo do infinito no calendário maia, que começa novamente com o dobro de 64, que é 128. E 1 mais 2 mais 8 é igual a 11. E 1 mais 1 é igual a 2. E assim por diante. Nunca sai desse ciclo. Sempre continua dobrando. Ora, pausando aqui o vídeo, eu gostava de relembrar o seguinte. Por si, o vídeo já é complexo. Por isso é que é bom você rever novamente o vídeo para poder entender a profundidade da mensagem, a numerologia, as geometrias, o porquê de utilizarem as geometrias no ocultismo e em outras seitas. Eu pausei o vídeo principalmente para lembrar que existe o livro de Enoque. Existe o calendário de Enoque. Estando eu a fazer a edição do vídeo, me lembrei que o irmão Yahosef Ben Abraham, que tem um canal no YouTube, nos traz de uma maneira muito definida o que é o calendário de Enoque e os 364 dias do ano. E olhando para a tabela exposta em cima, nós vemos que temos o 64. Ou seja, para resumir, tudo se vai ligando ao longo do vídeo. O calendário de Enoque é o calendário mais assertivo, porque é o calendário que foi dado diretamente a Enoque a partir do Mashiach. Não sei se você está a recordar de Enoque, mas se não está, eu vou perder um pouquinho do tempo para mostrar aonde está Enoque nas Escrituras, mesmo na sua Bíblia. Vamos lá. Enoque era o 7º depois de Adão. Já por si, o número 7 é o número perfeito e veio através de Sete. Isto está em Judas 14 a 15. É interessante notar que Lameque foi o 7º depois de Adão, através de Caim. Gênesis capítulo 4, versículo 18 a 24. Enoque foi um homem temente a Elohim, enquanto Lameque foi um rebelde. Isto demonstra a influência de Caim e de Sete sobre as suas famílias. Ora, Enoque andava com a manifestação do nosso Elohim. Isto está em Gênesis capítulo 5, versículo 24. Nós também podemos ver que Enoque pregou para a sua geração ímpia. Isto também está em Judas 14, 15. E podemos ver ainda Enoque agradou a nosso Elohim. Isto está em Hebreus 11, 5. Enoque foi trasladado, não sei se você sabe, para a presença do nosso Elohim, para não ver a morte. Isto está em Gênesis 5, 24. Em Hebreus 11, 5 também está essa descrição. Isto nos leva a pensar no motivo que levou Enoque à conversão. Em Gênesis capítulo 5, versículo 21 e 22, vemos que ele veio a andar com Elohim, ou com a manifestação do Elohim, após o nascimento de Matusalém. Aos 65 anos de idade, o nosso Enoque já andava com a manifestação do nosso Elohim. O nome de Matusalém era profético e se referia à vinda do dilúvio. Em essência, foi dito a Enoque que logo após a morte de Matusalém, o dilúvio viria. Sem dúvida isto produziu a sua conversão e a sua ardente pregação. Não é notável que o homem cuja vida foi prolongada até quando Elohim enviou o dilúvio viveu mais
do que qualquer outro homem. Isto não ilustra a longanimidade de nosso Elohim? Deixo a pergunta. E o interessante aqui é que o Enoque, para além de nos ter dado o calendário certivo, o mais fiel, o mais puro de toda a existência deste nosso plano físico, 364 dias, e se nós pegarmos nesses 364 dias, também é bom dizer que se dividirmos por 12, que é o número de meses, vai dar uma média de 30 dias em cada mês. Ou seja, 3 mais 0 é igual a 3. Este 3, como vocês podem ver e têm visto, está dentro da sequência de Vortex. O interessante aqui também é que Enoque, para além de ter sido o sétimo depois de Jared, o nome de Enoque significa ensinando. E já agora que nós estamos a falar do significado dos nomes, e se nós pegarmos nos 10 nomes, começando de Adão e acabando em Noé, nós vamos verificar o significado de cada um. Ora, preste bem atenção. Adão significa ao homem. Sete está apontado. Enos, uma mortal. Canaã, aflição. Malalel, mas o perfeito Elohim. Jared, descerá. Enoque, ensinando. Matusalém, que a sua morte. Lameque, trará ao ausente de esperança. Noé, alívio e conforto. Se nós pegarmos por ordem decrescente, nós vamos ter uma frase muito importante que quer dizer o seguinte: ao homem está apontado uma mortal aflição, mas o perfeito Elohim descerá, ensinando que a sua morte trará ao ausente de esperança, alívio e conforto. Você vê a profundidade da mensagem que o nosso Elohim, de Abraão, Isaac e Jacó, nos passa pelo significado dos nomes. E se você gostou, existe mais ainda. Por exemplo, se nós pegarmos nas 12 tribos, cada tribo tem o seu significado. Vamos pensar um pouco. Judá, ou os judeus, ou os Yahudá. Os Yahudá têm um significado, que é: vou louvar a Elohim. Rubens, ele olhou para mim. Gad, foi-me dado boa felicidade. Aser, eu sou feliz. Naftali, minha luta. Manassés, me fez esquecer. Simeão, Elohim me ouve. Levi, Elohim se juntou a mim. Isacar, com Proma. Zebulum, habitação. José, ele me escolheu. E por último Benjamim, filho da sua mão direita. Se nós organizarmos estas frases, estes significados de cada nome de cada tribo, nós vamos ter uma frase completa e muito incrível para a sua esperança. Lembrando que cada tribo tinha na sua totalidade o número 12
Ou seja, eram 12.000 de Judá, 12.000 de Rubens, 12.000 de Gad, 12.000 de Aser, 12.000 de Naftali, 12.000 de Manassés, 12.000 de Simeão, 12.000 de Levi, 12.000 de Isacar, 12.000 de Zebulun, 12.000 de José e 12.000 de Benjamim. Como nós estamos a falar de um estudo de numerologia, se nós pegarmos 12.000, isto significa que 1 mais 2 é 3. Exatamente como a descrição que nós temos dos 364 dias a dividir por 12 meses, que dá 30. 3 mais 0 dá 3. Ou seja, tudo se encaixa dentro do vórtex. É impressionante. Mas não vamos ficar por aqui. Vamos acabar por dizer o que significa, na totalidade, o significado dos nomes. Ou seja, é uma frase que o nosso Elohim nos quer mostrar através do significado de cada nome de cada tribo. Juntando tudo, fica assim: vou louvar a Elohim porque Ele olhou para mim. Ele me deu felicidade e eu sou feliz em minha luta. Ele me faz esquecer. Ele me ouve. Elohim se juntou a mim e comprou-me uma habitação. Ele me escolheu, o filho da sua mão direita. O filho da sua mão direita te escolheu a ti que estás a ver este vídeo. Você está a adquirir entendimento, a adquirir conhecimento, a adquirir sabedoria. Você está a dar um passo em frente. Este é o seu momento. Isto não o torna algo a mais do que o seu irmão. Mas é com a sabedoria, com o entendimento e com o conhecimento que você toma as melhores atitudes. Continue desse lado, porque o estudo ainda não acabou. Neste ponto, alguns de vocês podem estar a dizer assim: quais são as aplicações práticas de Zona 13 no mundo real?
Pergunta: quem fez isto? Se tudo foi feito por Yahweh, através do Mashiach, Yahushua HaMashiach, como pode ser o pentagrama, a representação de Hassatan? Como é lógico, Hassatan é o pai da mentira e, como tal, ele usa de todas as ferramentas à sua disposição para mostrar que ele é o princípio por onde tudo foi feito, dizendo assim no futuro ele ser o verdadeiro Salvador. Princípio, energia, frequência e vibração. Três elementos essenciais para que haja a nossa existência física. Assim como podem ver, tudo vai dar à luz, Yahushua. Toda e qualquer forma, não importa se é energia, se é frequência ou vibração. Toda e qualquer forma é representada por um princípio fundamental universal, universal, um para todos. Quem é um para todos? Exatamente, Yahushua veio para todos. Ele é a verdade. Ele é a vida. Vamos ver agora mais um engano. Os anjos caídos que passaram o conhecimento proibido, sabendo a base da existência, sabem mentir muito bem para os seres humanos idolatras de anjos caídos e demónios. Os depravados. Eles usam os padrões geométricos para terem credibilidade nas suas teorias. Tome cuidado para não ser enganado, pois não é por eles saberem as figuras geométricas que as suas teorias sejam verdadeiras. Nós temos aqui a representação das duas serpentes a andarem da direita para a esquerda, sempre no sentido da sequência de Fibonacci, como nós vamos ver mais para a frente. Relembrando que eles sabem quais as figuras padrão que o pai fez, logo usam isso para dar credibilidade às suas teorias, para serem adorados. Ok? Tende muito cuidado para que ninguém vos engane ou escravize em vãs e enganosas filosofias, que se baseiam nas tradições humanas e na falsa religiosidade deste mundo, e não em Yahushua, pois somente em Yahushua habita corporalmente toda a plenitude de Yah. Portanto, não se deixem iludir com falsas teorias, ok? Pois a verdade está nas escrituras, na Torá, e lá nós temos uma Mashiach que nos traz a verdade, que é a mesma que a do Pai Yahweh. Sabe porquê da serpente andar em zigue-zague? Então, lembra da história de Adão e da Eva? Pois bem, lá estava um dos anjos caídos, que vou explicar mais tarde quem realmente era e o nome verdadeiro desse ser. Estou a fazer um estudo sobre isso, e posso adiantar que as respostas para as suas perguntas do que realmente se passou no Jardim do Éden está escrito no grande livro de Enoque. Depois que ela conseguiu seduzir a Eva a comer do fruto e Eva ter dado o fruto a Adão, os problemas a partir daí começaram. Ela quem? A serpente. A serpente é que deu o fruto à Eva. O homem e a mulher receberam o seu julgo de Yah, e esse anjo também recebeu o seu julgo. Yah marcou a serpente, pois uma das suas obras, que é a marca geométrica criada por ele na existência, para que cada vez que olhássemos para a descendência da serpente, nos lembrássemos da sua criação.
veja a criação do Pai, Yahweh. Então, lembrando que esta figura geométrica está em toda a criação. É incrível como a geometria fratal é o ângulo de ouro. As duas linhas mais curtas combinadas são exatamente iguais à terceira. E esta linha mostra as proporções mágicas da famosa regra de ouro. A segunda e a terceira linhas são exatamente iguais à quarta. Temos novamente a regra de ouro. Mas isto é só o começo. Escondido dentro do pentagrama está o segredo da criação do retângulo de ouro, que os gregos admiram por suas proporções belas e por suas qualidades mágicas. A estrela contém o retângulo de ouro muitas vezes. É uma forma fantástica. Ela pode se reproduzir matematicamente infinitas vezes. Todos esses retângulos têm exatamente as mesmas proporções. Esta figura também contém uma espiral mágica que repete as proporções da regra de ouro ao infinito. A petúnia. O jasmim estrela. A estrela do mar. A flor de cera. Existem literalmente milhares de membros de destaque na sociedade pitagórica da estrela na natureza. Todas as obras da natureza têm lógica matemática e seus padrões são ilimitados. Sempre encontramos as proporções mágicas da regra de ouro nas espirais dos desenhos da natureza. A profusão de formas matemáticas nos faz recordar as palavras de Pitágoras.
tudo está organizado segundo os números e as formas matemáticas. Sim, existe matemática na música, na arte, em praticamente tudo. E como os gregos descobriram, as regras são sempre as mesmas. Come here, girl. I got something I want to tell you. I know you've been hurt by someone else. I can tell by the way that you carry yourself. But if you let me, woman, here's what I'll do. I'll take care of you. You know I've never lost the same as you. So you see, woman, I know just what you're going through. Yes, I do, baby. But if you let me, É importante entendermos que assim como a maior parte de nosso corpo é água, assim é o corpo divino e as águas primordiais que permeiam o universo. A ciência da simática demonstra, de maneira concreta e perceptível, como as estruturas sonoras são importantes em formas geométricas simétricas. Esta ciência foi estudada nos anos 60 pelo doutor suíço Hans Vienne, que estudou em seu laboratório o fenômeno que produzia ondas sonoras na matéria. Com esses métodos, hoje a ciência pode confirmar como o poder do som pode configurar a matéria de várias maneiras, incluindo a água. De acordo com os mais recentes experimentos realizados pelo Dr. Emoto no Japão, é derivado da compreensão de como certos sons, frequências vibratórias e música permitem que o corpo ative poderes de cura e harmonização. come here, girl. I got something I want to tell you. I know you've been hurt by someone else. I can tell by the way. Ao longo da história, o conhecimento sobre a geometria tem revelado os blocos de construção do universo em uma linguagem baseada na energia, na frequência e na vibração. O estudo da geometria sagrada foi transmitido ao longo de milhares de anos a partir das antigas escolas de mistério. Tal geometria foi descrita como emanações pelos gnósticos devido à sua semelhança com as geometrias orgânicas encontradas na vida e por refletirem as formas geradas pelos padrões de intersecção ou interferência das ondas. E como a música viaja em ondas, a geometria sagrada ficou entrelaçada com a música universalis, a antiga teoria de tudo. Os símbolos da escrita musical são virtualmente todos os pictogramas de energia sonora fluindo conforme a sequência de Fibonacci, também conhecida como a proporção de ouro, e a mesma é uma construção matemática que é evidenciada em toda a natureza em padrões aparentemente divergentes, como conchas, pétalas de girassóis, no DNA e nos furacões. Nikola Tesla aplicou os princípios da ressonância, da vibração, dos harmônicos e da sintonia em seus experimentos para explorar a eletricidade natural da Terra, que ele chamou de éter ou de roda da natureza. Ele acreditava que esse éter formava a estrutura subjacente do universo, fluindo através dos espaços entre as estrelas e dentro das minúsculas partículas que compõem a matéria. Tesla ensinou que os segredos residem nos efeitos de natureza distinta devido às ondas ou às oscilações elétricas, isto é, impulsos nos quais a energia elétrica está passando alternadamente em sucessão através das formas estáticas e dinâmicas. Tesla descreveu o uso de campos eletromagnéticos alternados oscilantes em várias frequências.
Uma certa vez, ele afirmou: se você quiser descobrir os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. E desta forma, se quisermos entender como o mundo material é criado e o que o mantém em movimento perpétuo, precisamos estudar a linguagem dos códigos da matéria da energia viva, que é feita de luz, som, frequência e vibração. A música das esferas incorpora o princípio metafísico de que as relações matemáticas expressam qualidades ou tons de energia que se manifestam em números, ângulos visuais, formas e sons, todos conectados dentro de um padrão de proporção. Os gregos não sabiam sobre a matemática das frequências, mas ainda podiam usar as proporções para construir a sua escala musical. Todo som é uma mistura de muitas vibrações diferentes, cada uma representada por uma simples onda senoidal com amplitudes e frequências próprias. Cada elemento básico do mapa atômico conhecido consiste em energia em diferentes taxas de vibração e a maior parte dessa energia viaja através do espaço-tempo de uma forma muito semelhante às ondulações de um lago, e as mesmas se assemelham também às ondas eletromagnéticas invisíveis que cada um de nós absorve, incorpora e, mais importante, emana. A ressonância é encontrada em todo lugar no mundo natural como o princípio que produz a luz e o som. A luz é produzida por ressonância em escala atômica, como os elétrons em átomos. Os sons que ouvimos são o resultado de colocar vibrações ressonantes em movimento, e é desta forma que as cordas vocais humanas e os instrumentos acústicos criam os sons. A ressonância pode ocorrer em qualquer sistema vibratório, incluindo circuitos elétricos, caixas de som e dentro do corpo humano. A ressonância elétrica de circuitos sintonizados em rádios ocorre quando uma certa frequência de rádio é recebida. Aqui começamos o registro de uma estrela qualquer no céu, durante uma noite. Será mesmo que ela está a 41 trilhões e 300 bilhões de quilômetros de nós? Observe bem o movimento dessa estrela. Não parece que existe algo a mais ali? Não é semelhante à água, como algo se estivesse submerso nas águas, e você olhando? Não. Praticamente o comportamento é o mesmo. Vamos tirar zoom para não virem dizer que isso é uma montagem computacional, o que não é. Tirar, se afastando de dentro da janela da casa. Bom, é isso. Vamos ver outra estrela aqui. Uau! E isso está sobre sua cabeça, no céu, todas as noites. O problema é que colocaram na sua cabeça que ela é impossível de se ver a partir da Terra, devido a sua distância e tamanho. Mas isto não é verdade. O que seria isto então? Por que escondem isso da humanidade? E por que quem descobre não conta para os outros? Aprecie a imagem. Veja os sinais que aparecem sobre ela durante a filmagem. O que seria? Bom, pelo que conhecemos, a água é o elemento mais próximo do que se apresenta ser. Estaria a distância de 41 trilhões de quilômetros mesmo? Alguma coisa está errada. Aqui vemos mais outra das estrelas que existem sobre o firmamento. Observe as cores, magníficas. Observe o tamanho.
fundo um pouco menor e enchi com água. Com ela cheia de água, eu comecei a colocar contra as lâmpadas. Nesse caso, o teto onde foi feito esse experimento, existe 3 lâmpadas conforme a imagem reflete no chão. Vejam a semelhança, os movimentos, os traços e a sua forma. Estou apenas reproduzindo o que observei com meus olhos. Conforme você movimenta a vasilha de vidro, as formas se alteram. Agora eu peguei essa mesma vasilha e coloquei a luz do celular por baixo dela. E fiz-a refletir sobre o teto da sala. Estas são as imagens que foram reproduzidas a partir de uma luz de LED do celular, uma vasilha de vidro com água e um ambiente escuro. Observem a grande semelhança. O deslocamento do ar do avião também acontece a sequência de Fibonacci. Basta ver isso na aerodinâmica. É incrível, é incrível. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, porque ainda vem mais coisas impressionantes. Olha a ventoinha do avião em sequência de Yau. Fibonacci no deslocamento do ar na asa do avião. Repara agora o pormenor. Você já viu ainda há pouco o vídeo. É incrível, não é? Muitas das vezes, por nós não vermos, não significa que a criação não esteja lá e esteja bem feita. No mero helicóptero também acontece a sequência de Fibonacci. É um padrão geométrico que está em toda a parte da criação, toda a parte da existência. Todas estas imagens foram tiradas de PDFs de estudos de aeronáutica. Se quiser aqui, para o vídeo para ler os pormenores do porquê disto acontecer. O vídeo já vai ficar grande e se eu estiver sempre a parar para relatar tudo o que está no vídeo, então não saímos daqui hoje. Olhem estas imagens incríveis. É fenomenal. É incrível. Incrível. Desculpem-me eu dizer incrível, porque é incrível mesmo. O ciclo da água. Sim, também faz a sequência de Yau.
perspectiva de visão, ou perspectiva de foco. Aqui é como nós conseguimos enxergar as coisas, ver as coisas, em sequência de Fibonacci. Você entendeu? Até na nossa visão. É incrível. Preste bem atenção no vídeo, para ver onde está a sequência de Fibonacci. Melhor, a sequência de Yau. Virtude, sentido da lógica e significado. O que é? Exatamente, é o criacionismo, a criação. Yahweh fez tudo com sentido e lógica. Depois, nós temos do outro lado a evolução, que é o ridículo. É o mero acaso, sem lógica ou virtude. A evolução é a aleatoriedade. A criação é a sequência de Yao, é a lógica. Crer ou não crer é decisão sua, mas contra factos não há argumentos. Infelizmente, não se pode explicar. É preciso que veja por si mesmo. Isso é a flor da vida. Esse padrão permeia tudo.
ta. Takatadikita tom ta. Takatadikita tom. Kita takatadikita tom ta. Kita takatadikita tom ta. Kita takatadikita tom. Takatadikita tim. Takatadikita tim. Takatadikita tim. Takatadikita tim. Takatadikita 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 tim. Takatadikita 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 tim. Takatadikita takatadikita A partir de agora, eu não vou dizer mais nada, pois este momento pertence a você.